Domingo de Páscoa. A Páscoa é uma data muito importante, principalmente é uma data que reflete a família. Por isso, as famílias se juntam nessa data. E para aquela família, em 1975, não era diferente. O filho mais velho foi visitar sua mãe na companhia da esposa e de seus 8 filhos. E o que era para ser um dia harmonioso e feliz foi um desastre. Sexta estranha com gente esquisita. Olá, meus queridos estranhos, estranhas, tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos aqui ao canal, onde eu conto casos estranhos, reais, criminais, algumas vezes por semana. O caso de hoje é uma história que eu não conhecia, e aí eu resolvi trazer para vocês, porque pode ser que muita gente também não conheça. E antes de tudo, né, gente, feliz Páscoa para vocês, que vocês tenham um ótimo dia aí com a sua família, um dia de reflexão e de amor. Feliz Páscoa de verdade, principalmente para quem tem criança. A criança adora Páscoa. Afinal, né, temos chocolate também, tá permitido nessa época. Então vamos lá conhecer o caso da família Rupert. A família principal é composta por 4 membros. O pai se chama Leonard Rupert, nasceu dia 11 de abril de 1909. Ele se casou com uma mulher chamada Charity, que nasceu dia 13 de novembro de 1909. E ela era conhecida com o apelido de Skinner. O primeiro filho do casal, que recebeu o mesmo nome do pai, Leonard Rupert II Jr., nasceu dia 27 de agosto de 1932. E eles tiveram um segundo filho, chamado James, nascido dia 29 de março de 1934. Essa história se passou em Ohio, nos Estados Unidos. Quando os meninos eram crianças, a família vivia numa espécie de um celeiro. E aí, aos fundos, o pai fazia a criação de galinhas e de pombos. James, ainda na infância, passou a sofrer graves episódios de asma. Isso por causa da poeira e também das penas dos animais. Era algo tão forte que ele basicamente andava corcunda porque doía para respirar. Ele era então considerado uma criança doente, diferente dos medicamentos que a gente tem hoje, né, para uma criança com asma para ter vida normal. Naquela época não tinha. Isso fez com que ele não brincasse com outras crianças e na escola também ele não fazia alguns tipos de aula, por exemplo, de educação física. Ele não conseguia ter nenhum relacionamento com outra criança. Aparentemente ele não teve nenhum amigo aí durante a infância dele. Ele também era tido como uma criança de aparência frágil e também era dito que ele tinha baixa estatura, ele era baixinho. Apesar, gente, que eu vi que ele tem 1,70 m, né? Então 1,70 m pra mim não é baixo. Então a gente sabe, né? Ele já não enturmava com as outras crianças, ele era frágil, ele não fazia exercícios, então ele era tido como estranho. Imagina o bullying que ele sofria. Inclusive na vizinhança ali ele era chamado de maricas. E tudo que ele passou na infância acompanhou ele quando ele chegou na adolescência. Então ele era, por exemplo, uma pessoa que nunca foi a um baile de formatura. Na época da escola ele nunca namorou uma garota. E por mais que ele tentasse qualquer coisa, mesmo que sozinho, ele era impotente. Na vida inteira dele ele nunca conseguiu ter uma relação íntima com nenhuma mulher. E o que sobrava para ele é ficar fantasiando como seria. Ele lembra que o pai dele era um homem frustrado, mal sucedido, violento, que descontava toda a sua raiva nos filhos. E ele sentia que o pai, principalmente o pai, não gostava dele, não confiava nele. Acreditava realmente que James, ao crescer, não conseguiria se sustentar, não seria nada na vida. E olhem só, gente, como a palavra do pai e da mãe tem poder. Só que tem poder porque a criança absorve aquilo e acredita naquilo. Então, se o pai e a mãe não acreditam numa criança, quem que vai acreditar, né? Então, o pai deles morreu aos 36 anos de idade, super jovem. Ele faleceu por complicações de tuberculose. Nessa época, James tinha 12 anos de idade. Leonard, o irmão mais velho, tinha 14. E os meninos agora, eles eram responsáveis por cuidar da casa. Eles tinham que ter outras responsabilidades, não só como crianças. Segundo James, depois da morte do pai, a mãe passou a ser muito violenta com ele, chegando a espancá-lo e dizendo que nunca queria que ele nascesse,
que ela queria ter tido uma menina e não um outro menino. E ela também autorizava o irmão mais velho, Leonard, a bater no James. Então James apanhava da mãe e do irmão. Muitas vezes também ele era colocado pelo irmão dentro de um armário e ficava preso lá por horas. Quando ele tinha 16 anos de idade, era tão difícil aguentar tudo aquilo que ele passava que ele fugiu de casa. Ele fugiu e ele atentou contra a própria vida utilizando um lençol. A tentativa foi frustrada, ele foi encontrado pela polícia e mandado de volta para casa. James lembra que a mãe, Skinner, demonstrava muito amor e carinho pelo filho mais velho, só que não por ele. Leonard praticava esportes, era popular, se destacava na escola, enquanto James ficava somente na sombra dele. Gente, chegava a um cúmulo de coisas assim que também ele era comparado ao irmão na escola. Ele tinha dificuldade em aprender, principalmente matemática, e aí os professores ficavam comparando ele com o irmão. Tipo, seu irmão não tem essa dificuldade, você devia ser igual ao seu irmão. Então imagina o que foi criando na cabeça desse rapaz. Leonard estudava à noite engenharia elétrica, ele se formou. James chegou a ir para a faculdade, ele foi fazer faculdade de desenho, só que ele foi reprovado no segundo ano e voltou para casa. Leonard se tornou um engenheiro de sucesso em uma empresa. E James passava de emprego em emprego, ele não tinha uma carreira. E aí, gente, James teve uma namorada. Era uma namorada, só que eles não tinham relação íntima. Não foi dito quanto tempo eles namoraram, só que eles terminaram o relacionamento. E nesse momento que eles terminaram, James apresentou sua ex-namorada chamada Alma para seu irmão mais velho. E aí o que aconteceu, gente? Pois é, Alma e Leonard passaram a namorar. E não só namoraram, eles noivaram e se casaram. Então a única namorada que James teve na vida agora era a esposa do seu irmão. Era um casamento feliz. Eles tinham uma casa própria num condado ali próximo, uma casa grande, e eles tiveram, gente, 8 filhos. Era uma família que sempre frequentava a igreja, os filhos mais velhos também já se destacavam na comunidade. No momento da nossa história aqui em 1975, os filhos tinham idade entre 4 anos e 17 anos de idade. Vamos falar então os nomes das crianças. O filho mais velho, assim como o pai e o avô, também se chama Leonard. Nasceu dia 9 de dezembro de 1957, 17 anos no momento da nossa história. Michael nasceu dia 27 de janeiro de 1959. Thomas Frank nasceu dia 25 de março de 1960. Carol nasceu dia 28 de abril de 1961. Anne nasceu dia 18 de agosto de 1962. David nasceu dia 18 de fevereiro de 1964. Teresa nasceu dia 27 de junho de 1965. E John nasceu dia 13 de dezembro de 1970. Então os filhos têm 17 anos, 16, 15, 13, 12, 11, 9 e 4. E Alma, a esposa, tem 38 anos de idade. Ela nasceu dia 21 de junho de 1936. E só para relembrar, Leonard, o pai, tem 42 anos. Não tinha como James não se comparar ao irmão. O irmão, ele era um homem de sucesso. Ele se formou, ele tinha um emprego, um cargo alto, ele tinha uma bela casa, ele tinha uma bela esposa e tinha 8 filhos. Então, assim, para andar com toda aquela família, eles tinham também um belo de um carro que era basicamente uma Kombi. Quando James fez 30 anos de idade, ele passou a ver o irmão como um carrasco e ele passou a relembrar as coisas e as histórias da infância. E foi nessa época também que ele meio que ficou paranoico com tudo. Ele frequentava muito a biblioteca local e James fez um telefonema para uma funcionária da biblioteca e foi um telefonema obsceno. A polícia conseguiu determinar que tinha sido ele. Ele nem foi preso nem nada, só que deram um puxão de orelha. O próprio James admitiu ter feito a ligação. E ele estava dizendo que a mãe e o irmão estavam querendo desacreditar, dizendo que ele não gostava de mulheres. Então ele queria provar que não era bem assim. Ele disse que a mãe e o irmão
entraram em contato com o FBI, dizendo que ele era comunista. E aí ele também acreditava que o FBI tinha grampeado o telefone da casa que ele morava e também estavam vigiando ele tanto nos restaurantes e nos bares que ele frequentava. Então, gente, só que para situar, ele voltou a morar com a mãe. Ele morava com a mãe, então ela tinha lá a renda dela mensal. Ele não ajudava em nada porque ele estava muito tempo desempregado e, além de tudo, agora, gente, ele era dependente da bebida. Então, diariamente ele estava no bar bebendo e aumentando a conta. A polícia ali da região sabia que James era maníaco por armas. Ele tinha algumas armas, ele comprava munição e ele ia ali num campo vazio para ficar fazendo tiro ao alvo. 2 dias antes da Páscoa, ele foi visto atirando em latas em um parque e ele perguntou para um cara que ele conhecia no bar como que ele fazia para comprar silenciador de revólver. Para que a pessoa quer um silenciador, né? James era descrito pelos vizinhos como quieto e solitário, que ia bastante na biblioteca, porém ele era muito educado, nunca foi raivoso com ninguém, então era uma pessoa que os vizinhos confiavam. E Skinner, a mãe, era tida como uma ótima pessoa, uma ótima mulher que gostava de ajudar todo mundo. Um vizinho, inclusive, disse uma vez que Skinner sofria muito pelos filhos, porque quando o marido dela morreu, os filhos tinham 12 e 14 anos, então eles não puderam ser crianças, eles já tinham que ter uma responsabilidade como os homens da casa. James estava ficando preocupado porque a mãe brigava muito com ele, dizendo que ele não ajudava em casa, que ele só bebia, passava a noite e madrugada nos bares, chegava em casa e aí só acordava no outro dia à tarde, que isso não era vida. Se ele arrumasse um emprego e se ele trabalhasse com a mesma frequência que ele vai pro bar, eles estariam bem. Então, se ele estava morando de graça na casa dela, ele não podia pagar um aluguel, não poderia ajudar, ela não queria ele lá. Então ela estava para despejar o filho. Nessa época ele estava com 40 anos e ele iria fazer 41. Então no dia 29 de março de 1975, que era o aniversário de 41 anos dele, ele foi comemorar no bar bebendo. Ele foi atendido por uma garçonete chamada Wanda, que disse que ele estava bem chateado, que ele tinha um problema aí para resolver. E falou que o problema realmente era com a mãe, que não queria mais ele em casa. Ele saiu do bar às 11 horas da noite e ele retornou minutos depois. Quando Wanda perguntou se ele tinha resolvido o problema, ele disse que ainda não. Ele ficou no bar até 2h30 da manhã, que foi o horário que o bar fechava, né? Senão ele ia ficar lá, tá, enfim. Então já não era dia 29 de março, já era dia 30 de março, que era o domingo de Páscoa. A comemoração de Páscoa seria na casa de Skinner. Skinner tinha uma vizinha que tinha uma filha de 8 anos de idade. Naquele domingo de Páscoa de manhã, a menina atravessou a rua, chegou na casa de Skinner e deu uma cesta de Páscoa para ela, com várias coisas ali gostosas de se comer. E segundo a menina, Skinner estava bem feliz porque ela estava preparando o almoço para receber a companhia do filho, da nora e dos netinhos. Então era por volta das 4 horas da tarde, ele acordou com os barulhos das crianças. Elas estavam ali no jardim procurando os ovinhos de Páscoa. A mãe tinha feito já uma super comida. Ela estava doente aquele dia, provavelmente gripada. Mesmo assim, ela fez questão de organizar uma boa mesa para os filhos e para os netos. Na noite anterior, os filhos mais velhos de Alma e de Leonard foram vistos na igreja. Então, eles gostavam de frequentar a igreja mesmo que os pais não estivessem presentes. James desceu, cumprimentou as pessoas. Depois que ele passou alguns minutos ali com a família, ele disse que ia até um campo praticar tiro ao alvo. Então ele subiu para o quarto dele e ele desceu com a arma. Nesse momento que ele desceu com a arma, o irmão dele perguntou para ele como estava o Volkswagen, como estava o carro dele. Só que James achou que aquilo tinha sido uma pergunta de má fé, porque ele já desconfiava que o irmão dele estava sabotando o carro, porque sempre aparecia com uma peça quebrada. E aí ele imaginou que então aquilo tudo fazia sentido. Aí ele não parou para pensar. Ele sacou e começou a atirar na família inteira. Ele atirou na cabeça do irmão,
depois atirou em Alma, atirou na mãe dele e em todos os sobrinhos. Disseram que em apenas 2 minutos ele terminou com a família dele. A polícia foi chamada horas depois. O próprio James telefonou para a polícia. Isso aconteceu por volta de 4 horas da tarde. Ele foi telefonar para a polícia após as 7 da noite. Ele ficou deitado no sofá pensando o que fazer. Ele até pensou em tirar a própria vida, só que isso não era cristão. Ele não iria para o céu. Então ele resolveu não fazer isso porque era errado. Só que era certo fazer o que ele fez com a família dele, gente? Acho que não, né? Em minutos, ele tirou a vida de 11 membros da família dele. Quando o policial chegou, assim que James abriu a porta, ele pôde ver corpos ali atrás. Então as pessoas tinham morrido na sala ou na cozinha, que é onde eles estavam naquele momento. O policial disse que era a cena mais triste que ele já tinha visto na carreira dele e que a cena do menininho de 4 anos morto ali, segurando ainda o ovo de Páscoa, foi muito triste. Ele levaria aquilo na mente dele pelo resto da vida. James disse para os policiais que ele estava irritado com a mãe porque a mãe ficava penteando ele como se ele fosse uma menininha e que a mãe dele o tratava como bebê e queria torná-lo um homossexual. As autoridades disseram que James utilizou 3 pistolas e um rifle. Ele disparou 44 tiros. Ele errou apenas 4. 40 atingiram sua família. Gente, curiosamente, todos os membros da família foram atingidos na cabeça e no restante dos corpos, com exceção de Alma. Alma não foi atingida na cabeça. Ele atirou direto no coração dela. James foi preso, ele não reagiu, ele estava submisso e ele foi acusado de tirar a vida de 11 pessoas. O julgamento aconteceu naquele mesmo ano, em julho de 1975. O promotor do caso, ele alegou que na verdade James fez aquilo para ficar com toda a herança da família. Então a mãe tinha uma casa, o irmão tinha uma outra casa e outros bens. E aí o que ele pensou? Bom, eu vou fazer isso contra a minha família, vou alegar problemas psiquiátricos, ficarei internado um tempo e depois que eu for liberado, eu vou ter acesso ao dinheiro. James, ele não quis um julgamento com um júri, então quem iria decidir o futuro dele eram juízes. Havia uma bancada com 3 juízes. 2 consideraram ele culpado e 1 inocente. Então, por causa da maioridade, sim, ele foi considerado culpado e receberia como sentença a prisão perpétua. Só que aí teve um porém, esse julgamento foi anulado. Porque antes do início do julgamento, disseram para o James que deveria ser uma decisão unânime, ou seja, os 3 juízes teriam que concordar com a mesma coisa. Então, por isso, ele teve direito a um novo julgamento e antes do início desse julgamento, ele estaria em um hospital psiquiátrico. E dessa vez seria um julgamento com júri, composto por 8 mulheres e 4 homens. Gente, foi um julgamento assim, com uma decisão bem estranha. Ele foi considerado culpado de ter tirado a vida da mãe e do irmão. Só que pelas outras mortes, ele foi considerado inocente, porque consideraram que ele fez aquilo com o restante da família, ou seja, com os sobrinhos e com Alma, por insanidade. Mesmo assim, ele recebeu 2 penas de prisão perpétua, só que ele teria direito a pedir a liberdade condicional depois de alguns anos. O promotor poderia ter pedido a pena de morte, só que ele disse que ficou claro que sim, que James tinha um problema mental. E como isso é sempre um fator atenuante, ele não iria receber de qualquer forma essa pena de morte. Dona Edna, a mãe de Alma, após essa decisão, ela deu seus depoimentos e ela disse como a justiça nunca vai ser feita porque ela perdeu a filha dela e perdeu 8 netos amados. Então, aquilo que aquele homem fez destruiu a vida dela, destruiu a família dela. Destruiu tanto a família dela, gente, o julgamento foi em 1982, que ela contou que 3 anos depois da morte da filha e dos netos, o marido dela tirou a própria vida. Sério, o marido dela não aguentou ter perdido a filha e perdido os netos. Então a família morreu dia 30 de março de 1975. Naquele mesmo 30 de março, só que de 1978, Frank
o pai de Alma utilizou uma arma para acabar com a dor dele. Edna sofria muito e ela disse que o que a fez manter em pé foi a fé. Ela era católica devota. E aquela fé fez toda a diferença na vida dela. Então James Rupert, que acabou com a sua família, ele chegou a pedir a liberdade condicional 4 vezes. Todas elas foram negadas. E ele teria direito a pedir uma nova liberdade no ano de 2025, no ano que vem. Só que o que acontece? Ele morreu. Morreu dia 4 de junho de 2022, aos 88 anos de idade. Ele morreu de causa natural, de um jeito que ele não ofereceu às pessoas da sua família. Então é isso, gente. Esse é o caso de hoje. É um caso que eu não achei nenhum documentário sobre, então por isso eu não tenho tantas fotos e tantas imagens para trazer para vocês. Mesmo assim, já fica uma reflexão, né, de uma família inteira que foi destruída por um homem que decidiu fazer justiça com as próprias mãos. No decorrer aí da vida dele, ele cresceu com um ódio da mãe, do pai que já estava morto e do irmão. E apesar dele ter contado para o psiquiatra essa versão da vida dele, essa versão da infância, a gente não tem certeza se realmente foi isso que aconteceu. Só que realmente deve ter sido muito difícil se comparar ao irmão e ainda ver que o irmão construiu uma vida maravilhosa, uma família linda com a única namorada que ele teve. Então, é isso. Mais uma vez, uma ótima Páscoa para vocês. A gente se vê então no próximo caso, tá bom, gente? Beijinhos!